Ministro Ricardo Lewandowski. Senhora Presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhora Procuradora-Geral da República, dignos advogados e advogadas, estudantes, assistentes, servidores da Casa. Primeiramente, gostaria de agradecer as generosas palavras de encômio que me foram dirigidas em razão da iniciativa das audiências de custódia, mas esclarecendo desde logo que a iniciativa não foi só minha, o eventual sucesso delas deve-se ao trabalho conjunto de todos os integrantes do CNJ, inclusive aos esforços continuados de Vossa Excelência. Não, mas Vossa Excelência realmente tem um marco que fica registrado historicamente, ministro. Vossa Excelência fez um trabalho muito específico e do maior valor nessa matéria. Agradeço, eu simplesmente refleti a preocupação deste egrégio plenário e do Supremo Tribunal Federal com a situação carcerária que vivemos, que já foi definida a partir de um brilhante voto do ministro Marco Aurélio Mello como uma situação de clara inconstitucionalidade. Senhora Presidente, eu inicio o meu breve voto e não lerei o voto, trago um texto até bastante alentado, depois farei a juntada aos autos, dado a adiantada hora e também em razão do fato de querer ouvir os demais colegas, que certamente trarão um aporte muito verticalizado para o tema em discussão. Então, eu farei um popurrí daquilo que veiculei no meu voto, talvez até um tanto atabalhoado esse popurrí. Mas começo dizendo, senhor presidente, e não quero usar uma expressão mais contundente, mas começo por assentar que hoje é um dia paradigmático para a história desta Suprema Corte. E a avaliação desse dia eu deixarei para os especialistas, para os historiadores. Mas é um dia em que esta Suprema Corte colocou o sagrado direito à liberdade em um patamar inferior ao direito de propriedade. Por que eu digo isso? Eu digo isso, senhor presidente, eminentes integrantes deste egrégio sodalício, em razão do fato de que, no âmbito criminal, uma pessoa pode ser levada à prisão antes de uma decisão condenatória transitada em julgado. E, a meu ver, em franca, frontal afronta ao que estabelece de forma muito clara, de forma muito taxativa, a nossa lei maior. Interessantemente, e quem melhor poderá dizer isso é o nosso eminente colega e professor Luiz Fux, o Código de Processo Civil, recentemente promulgado, que entrou em vigor em 2016, no título 2º, capítulo 2º, que trata do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, no artigo 520, estabelece com todas as letras o seguinte: o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se, todavia, a um regime próprio, que é o seguinte: são vários itens, lerei apenas 3. Primeiro, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. 2. Fica sem efeito
sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto de execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. 3. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará o efeito de execução. E, por fim, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alteração de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Ou seja, a liberdade de uma pessoa não exige contracautela nenhuma, mas o perdimento de um bem, sim. E não pode ser devolvida. E não pode ser devolvida. E no caso de um direito patrimonial, pode e deve e será devolvida. E mais, senhora presidente, que impressiona, e por isso que eu digo que é um momento grave na história desse tribunal, porque, insisto, o direito de propriedade é elevado a um patamar superior ao direito de liberdade. O Código do Consumidor, que veio a lume também recentemente, em 1990, em seu artigo 42, parágrafo único, diz o seguinte: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Eu pergunto, é possível restituir a liberdade de alguém se houver reforma da sentença condenatória no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, com juros e correção monetária? Não, senhor presidente. A vida e a liberdade não se repõem jamais. É por isso, senhora presidente, que os constituintes, em boa hora, no artigo 5º, inciso 57 da Constituição vigente, colocaram de forma absolutamente unívoca a seguinte regra: não é princípio, é uma regra. É uma regra. Todos, ou a maioria, pelo menos, dos doutrinadores, dizem que é uma regra. Uma regra é para ser aplicada, não é para ser ponderada. O que diz essa regra? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ora, é preciso extrair uma consequência dessa expressão. Alguns dos colegas que me precederam, e eu digo isso com o máximo respeito, dizem que isso aí é uma perfumaria jurídica, é algo que foi colocado no texto constitucional, quiçá como um enfeite, mas nós sabemos que não existem expressões ociosas na Carta Magna. Este é um princípio geral, que significa, na verdade, é uma regra, é um princípio também, no sentido amplo da palavra, que se traduz exatamente no seguinte: que a prisão é sempre uma exceção e a liberdade é a regra. Que é preciso, na verdade, como já foi assentado por alguns colegas que me antecederam, interpretar o texto constitucional e, notadamente, este dispositivo, juntamente com outros que lhe são correspondentes. E há um dispositivo que ainda não foi trazido à baila pelos eminentes pares, que é exatamente aquele que consta do artigo 5º, inciso 56, que tem a seguinte dicção: ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Significa que essa expressão, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, quer dizer
que a pessoa se mantém livre, salvo naquelas situações extraordinárias em que o magistrado, de forma fundamentada, decrete a prisão. E eu penso que o melhor intérprete deste conjunto de normas que tratam da liberdade das pessoas em nosso ordenamento jurídico foi o legislador ordinário, ao estabelecer o seguinte no artigo 283 do Código de Processo Penal: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Isso significa, ao contrário do que se alardeia, inclusive nos meios de comunicação, que se prevalecesse a tese de um respeito absoluto à vontade dos constituintes originários, expressa nesse artigo 5º, inciso 57 da Constituição, isso não significaria que os malfeitores seriam imediatamente libertados, não, porque eles se manteriam presos, se fosse o caso, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Agora, houve uma certa perplexidade por parte dos eminentes pares que me antecederam relativamente à eventual ilegalidade praticada pelos tribunais que denegaram, os tribunais, um que aumentou a pena do ora paciente e o Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, dizendo, ora, esses tribunais simplesmente seguiram a orientação do Supremo Tribunal Federal. Mas eu ousaria afirmar, com muita convicção, senhora presidente, que a ilegalidade está justamente na falta de fundamentação, de motivação adequada dessas decisões. Porque, em que pesem as palavras até um tanto quanto rebuscadas por parte dos integrantes da turma que examinou o caso do ora paciente no Tribunal Regional da 4ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no fundo, eles simplesmente arrimaram a sua decisão na súmula 122 daquela Corte Regional, que tem a seguinte redação: encerrada a jurisdição criminal de 2º grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. A ministra Rosa Weber nos fez a gentileza de ler trecho da ementa do acórdão atacado do STJ, em que Sua Excelência destacou exatamente isto, que aquele tribunal voltou a admitir o início de cumprimento da pena imposta pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos do quê? Nos termos da súmula 267 daquela Corte. O que diz aquela súmula? Diz o seguinte: a interposição de recursos sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão. O que eu vejo nessas duas decisões? Eu vejo que essas duas cortes, respeitáveis, com integrantes do mais alto gabarito jurídico, não fundamentaram a sua decisão. Simplesmente que pesem ter revestido os seus pronunciamentos de frases, muitas vezes grandiloquentes, na verdade, determinaram a prisão automática do ora paciente. E não existe em qualquer país civilizado do mundo a prisão automática. E é por isso que o artigo 5º
inciso 51 da nossa Constituição Federal diz também, de forma muito clara, que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ora, fazer remissão às súmulas, a súmula 122 do TRF4 ou a súmula 267 do STJ, data vênia não é fundamentar a decisão nos termos exigidos pela Constituição. Aí é que reside a ilegalidade dessas duas decisões. É por isso que eu entendo viável e necessário conceder-se a ordem, porque estas decisões se apartam de forma radical daquilo que dispõe a nossa lei maior. Queria fazer ainda algumas considerações, senhor presidente, muito ligeiras, ou até aligeiradas, diante da erudição dos votos que me precederam, para dizer que concordo plenamente com os eminentes ministros que usaram da palavra antes de que eu o fizesse, para dizer que concordo também que existe o fenômeno da mutação constitucional. Isto é algo absolutamente reconhecido pela doutrina, não há nenhuma tergiversação com relação a isso. Isso ocorre porque as constituições são escritas e rígidas, o substrato fático se altera, evidentemente, sob pena de certos dispositivos constitucionais não terem mais eficácia na realidade fenomenológica, eles sofrem uma mutação para continuarem, de alguma forma, a surtir efeito no plano social. Mas ocorre que a minha divergência com relação aos eminentes ministros que aventaram ou que fizeram alusão ao fenômeno da mutação constitucional é que existe uma barreira intransponível com relação ao acolhimento da mutação constitucional, e essa barreira intransponível é exatamente aquela constituída pelas cláusulas pétreas. E a nossa Constituição, a Constituição de 88, definiu estas barreiras de forma muito explícita no artigo 60, parágrafo 4º. Algumas constituições não são tão explícitas, mas tem também um núcleo duro que não pode ser superado de nenhuma forma, seja por emenda constitucional ou até, e muito menos, diria eu, por uma interpretação pretoriana. As nossas cláusulas pétreas, todas sabemos, são a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e, finalmente, os direitos e garantias individuais. Então, a meu juízo, senhor presidente, eminentes pares, a presunção de inocência integra a última dessas cláusulas e ela representa talvez a mais importante das salvaguardas dos cidadãos, considerado o congestionadíssimo e disfuncional sistema judiciário brasileiro, no qual tramitam mais de 100 milhões de processos a cargo de pouco mais de 16 mil juízes. Esses juízes obrigados, inclusive, a cumprir metas de produtividade fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ. Salta aos olhos, a meu ver, que em tal sistema, o qual, de resto, convive com a intolerável existência de 700 mil presos encarcerados em condições subhumanas, dos quais 40% são provisórios, e nós tivemos eu diria, a suma desonra de subirmos no patamar da classificação internacional do 4º para o 3º lugar
dos países que mais encarceram pessoas no mundo. E, a meu ver, este número se multiplica exponencialmente. Alguns já alvitam que em breve chegaremos a 1 milhão de presos e não temos onde colocá-los. E, evidentemente, os processos também, que hoje montam a cerca de 100 milhões, brevemente chegarão a 150, 200 milhões de processos. Num sistema como esse, a possibilidade do cometimento de erros judiciais, principalmente por magistrados de primeira e segunda instância, e até mesmo de tribunais superiores, é muito grande. Segundo, demonstram fartamente as estatísticas já divulgadas por essa Suprema Corte e pelo CNJ. Data vênia de outras estatísticas que correm aí, inclusive nos meios acadêmicos, e com relação aos quais eu guardo as maiores reservas. Daí, senhora presidente, a relevância da presunção de inocência, tal como está grafada na Constituição. E eu recordo, e não sou eu que digo isto, senhor presidente, eminentes pares, que esse preceito foi redigido de forma taxativa e unívoca, tal como foi pelos membros da Assembleia Nacional Constituinte, exatamente para resguardar a nação contra a repetição dos inúmeros desmandos e excessos cometidos num passado ainda recente. É por isso que eu penso que não é possível, seja a que pretexto for, mitigar essa relevantíssima garantia instituída em favor não de uma pessoa, não do paciente que está ora julgado, mas de todas as pessoas indistintamente da sociedade brasileira, sob pena de irreparável retrocesso institucional. Eu digo no meu voto, senhor presidente, eminentes advogados e assistentes, que me parece até compreensível que alguns magistrados, e admito que de boa fé, queiram flexibilizar essa franquia já definitivamente incorporada ao patrimônio jurídico dos cidadãos, à guisa de combater a corrupção endêmica que, lamentavelmente, assola o país, mas talvez desde os tempos coloniais. Mas nem sempre, e é preciso apontar com muita transparência, franqueza, nem sempre esses magistrados emprestam a mesma ênfase a outros problemas igualmente graves, e citados já aqui, inclusive no voto do ministro Toffoli, tais como o inadmissível crescimento da exclusão social, o lamentável avanço do desemprego, o inaceitável sucateamento da saúde pública e o deplorável esfacelamento da educação estatal, para citar apenas alguns exemplos, senhor presidente. Combate à corrupção, que é importante, é necessário, não justifica flexibilizarmos esta importante garantia que foi elastecida propositalmente pelos constituintes originais em função do momento histórico em que vivíamos. E por isso não importa para mim dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é mais modesta, mais restritiva, ou que outros países também têm uma interpretação menos abrangente, menos generosa. Para nós, dentro da nossa realidade, considerada que nós temos 100 milhões de processos, para 16 mil juízes, com 5 mil vagas abertas, concursos que não logram jamais preencher essas vagas, até por falta de recursos, e com 700 mil presos, que logo se multiplicarão uma cifra astronômica, dentro desse contexto,
Dentro desse contexto, é plenamente justificável que os nossos intérpretes vejam com mais generosidade esse princípio da presunção de inocência, ou da regra, melhor dizendo, da não culpabilidade. Então, senhora presidente, por essas razões e outras que eu enuncio no meu voto, e, sobretudo, lamentando que a Corte tenha dado este passo de colocar a liberdade das pessoas num patamar muito inferior ao do direito de propriedade, eu concluo meu voto concedendo a ordem para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória que lhe foi imposta. É assim como voto, senhor presidente.